Como permanecer santo em tempos de dificuldade? Em meio ao caos, desafios e incertezas que se apresentam, Deus nos chama para sermos luz e refletir a sua glória. Descubra como enfrentar essas crises com fé e com propósito, é claro, enquanto sua vida é transformada pela santidade. Não perca esta mensagem inspiradora que pode mudar a sua perspectiva e também fortalecer a sua vida para seguir na caminhada espiritual. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Vamos começar a nossa conversa pensando em santidade durante o tempo de dificuldade e de crise que enfrentamos. Mas antes, por que eu citei que isto é uma conversa, já que você está assistindo a um vídeo, é uma mensagem que já está gravada, eu não estou exatamente nesse momento aqui conversando com você. Como é que você pode participar desse papo? Bom, você pode sim participar desse papo, é claro. Você pode fazer isso através do espaço de comentários, registrando ali as suas crises, as suas dificuldades. Então logo permita ao Senhor, eu vou passar por aqui e responder o que você tiver como inquietação. E também ver o seu testemunho. E dessa forma nós conseguimos conversar, não é mesmo? Agora sim, vamos pensar sobre santidade em tempos de crise, de dificuldade. Pode até parecer mais simples, é claro, vivermos de forma santa quando tudo está em ordem em nossa vida, quando tudo está tudo encaixadinho. E muitas pessoas até mesmo incentivam a ilusão de que quem serve ao Senhor não passa por problemas. E se está passando por algum, é porque tem pecado. Não foi exatamente isso que os amigos de Jó fizeram com ele? Como dizia Salomão, não há nada de novo debaixo do céu, debaixo do sol, não há nada de novo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, está lá em João 16:33. Mas ele também disse que nós deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo, aleluia. E mais, ele também disse que estaria conosco durante a caminhada. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Logo, Jesus não nos enganou, dizendo que nada de ruim ou de errado iria acontecer durante a nossa caminhada. Mas ele garantiu que em qualquer momento ele estaria nos acompanhando durante essa caminhada. E isso, puxa, já é uma grande coisa. Claro que podem acontecer também problemas por conta de termos algum pecado e que nós precisamos nos acertar com o Senhor. Isso é possível, mas não é sempre, como muitos pensam, nem em todas as vezes. Vamos dar uma olhada no que nos diz a epístola de Tiago, logo no capítulo 1, nos versículos de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Podemos entender que a crise que nós enfrentamos durante a caminhada acaba sendo um teste para que nós possamos permanecer firmes em nossos valores espirituais diante do Senhor e da sociedade, para darmos testemunho de que realmente nós buscamos ao Senhor e não apenas as bênçãos que podemos receber dele. A Bíblia nos revela que essa crise, a dificuldade, as tribulações que nós passamos, que nós enfrentamos, são mais que mera punição por conta de erros que nós possamos ter cometido. Na verdade, vemos na Bíblia que quando passamos por essas tribulações, por essas coisas, por essas dificuldades, nós temos a oportunidade de crescimento espiritual. Há pessoas que questionam a situação de José. Aquele lá do livro do Gênesis, que foi vendido como escravo para o Egito por seus irmãos, dizem que ele era um garoto mimado e que ele precisava realmente se ajustar diante de Deus. Sinceramente, eu vejo o pai de José mimando o garoto, vejo sim, mas eu não vejo nele qualquer necessidade de ser tratado diante do Senhor para viver o que o Senhor tinha para ele. Agora, é claro, o Senhor entendeu que havia necessidade de alguma coisa na vida dele, que era importante que ele passasse por aquilo tudo que ele passou, para que ele pudesse dar testemunho da sua vontade. Pensar que ele era simplesmente um garoto mimado e que precisava de tratamento diante do Senhor é limitar o agir de Deus diante das dificuldades apenas na questão da correção de erro, como os amigos de Jó fizeram.
Pode até ser, é verdade, mas não é necessariamente dessa forma. O Senhor pode agir no meio das circunstâncias as mais difíceis que nós possamos passar. E para que nós possamos ser preparados para algo que possa demonstrar o nosso testemunho de fé e de confiança no cuidado do Senhor. Quando aceitamos esse tempo de complicações e de tribulações e seguimos com a nossa fé no Senhor, buscando a santidade e vivendo de acordo com o que a palavra do Senhor nos revela, temos a chance de crescer espiritualmente para fazer o nome do Senhor ainda mais conhecido através do nosso testemunho de vida, daquilo que nós praticamos. A perseverança aqui nos ajuda a experimentar o processo de santificação em nossa caminhada no meio das coisas que acontecem. E claro, mesmo quando passamos por dificuldades, porque realmente cometemos algum erro e precisamos nos acertar diante do Senhor, nós devemos ter em mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós lemos isso em Romanos capítulo 8, versículo 28. Quer dizer, o tratamento do que nós temos para nos acertarmos com o Senhor, ele também pode nos ajudar para que possamos crescer na presença dele. Quer seja porque nós cometemos erro, quer seja porque nós temos algo, porque o Senhor tem algo grandioso para fazer, como está lá em João capítulo 9, versículo 3. Quem pecou para que aquilo acontecesse? Jesus disse, não, ninguém pecou. Aquilo aconteceu com aquele cego para que manifestasse a glória de Deus. Então, de um jeito ou de outro, sempre será para o seu bem, pode ter certeza disso, se você ama o Senhor. Eu amo. E você? Nós precisamos nos manter firmes no Senhor realmente, buscando viver em santidade em todo o tempo, experimentando o processo de santificação a cada dia em nossa caminhada, em cada coisa que acontece na nossa vida. E fazemos isso quando nós buscamos ao Senhor na leitura da Bíblia, no culto, na reunião de oração, no estudo bíblico, na escola dominical. Bom, essa anda diminuindo a quantidade de igrejas que fazem, muitas comunidades não estão mais fazendo, também o estudo bíblico muitas vezes é deixado de lado, mas essas atividades são muito importantes, então eu estou citando elas. Também podemos ter isso em conversas com irmãos e irmãs a respeito das coisas do Senhor, trocando testemunhos, em mensagens como esta que nós estamos aqui agora acompanhando. Além de buscar o conhecimento na palavra das mais variadas formas que eu citei, talvez outras tantas, precisamos também dar atenção à oração, ao jejum, à nossa vida devocional de fato, nosso tempo de busca da vontade do Senhor, para que então nós possamos realmente ser fortalecidos e que nós podemos também então seguir na prática da vontade do Senhor, no nosso dia a dia, nas coisas que nos acontecem. As dificuldades podem até realmente tentar nos desanimar. Nós precisamos então buscar no Senhor a força para que nós possamos realmente enfrentar todo esse tempo que se apresenta, mesmo com dificuldades, e viver como recomenda o texto de Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4, que nós lemos lá no comecinho. Nós somos chamados e chamadas a esse compromisso com o Senhor, para que nós possamos realmente dar testemunho de que a vida cristã pode ser vivida. Não é algo apenas para algumas pessoas, totalmente impossível, só para seres especiais. Não, todas as pessoas podem viver isso. Quando nós conhecemos o que a palavra nos revela a respeito das dificuldades que nós podemos sim enfrentar como qualquer pessoa, e como nós devemos agir diante dessas dificuldades, como nós podemos exercitar a nossa fé no cuidado do Senhor, e aí também podemos aprender a testemunhar ao mundo a realidade desse cuidado. Nós podemos iluminar ao nosso redor, como Jesus recomendou lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Pense então em um farol, em uma noite de grande tempestade. Os ventos estão realmente fortes. As ondas estão muito altas e o ambiente ao redor do farol que está aceso está completamente escuro. Se não fosse o farol, tudo escuro. Mas mesmo diante dessas adversidades todas, o farol permanece firme, lançando a sua luz para guiar os que estão navegando de forma segura. Essa é a imagem de um cristão, de uma cristã, vivendo em santidade durante os tempos de
crise, de dificuldade. As tempestades representam os desafios da vida, as incertezas financeiras, o problema de saúde que se apresenta, conflitos interpessoais ou o que mais você puder passar dentre tantas aflições que podemos enfrentar enquanto estamos no mundo. O farol, no entanto, não se apaga, nem se abala. Ele cumpre o seu propósito, porque está firmemente alicerçado e conectado a uma fonte de energia confiável. Nós estamos ligados ao Senhor. Assim também é que nós devemos ser, então. Quando nós estamos enraizados na palavra de Deus e fortalecidos pelo Espírito Santo, nós podemos brilhar como luzes em meio à escuridão das crises. Nós podemos ser exemplos de perseverança e fé, também de esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.